Eu quero compartilhar com você sobre o tema: você não está esquecido para sempre. Você não será esquecido para sempre, em nome de Jesus. Nós conhecemos a história de Mefibosete. Eu creio que é um dos textos muito pregados nas igrejas. Acredito que milhares delas no YouTube. Mas eu creio que Deus ele vai falar conosco de uma maneira especial, porque assim Ele tem ministrado ao meu coração durante esta semana. Nós sabemos, amados, não apenas conhecemos a história, mas sabemos como a história deste homem foi interrompida por muito tempo. E eu fiquei pensando sobre a condição de Mefibosete e fazendo uma analogia também para os nossos dias, porque eu acredito que nenhum de nós passamos a vida inteira sem que o dia mau chegue. Eu acredito que o dia mau chega para todo mundo. Em algum momento da vida ele vai chegar. E este texto aqui em especial fala de alguém que tinha tudo para ter uma vida privilegiada. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, rei de Israel. Alguém da descendência real. Mas uma tragédia na vida desse menino mudou a história dele. Uma mudança ocorre muito cedo na sua vida. E nós sabemos que Israel ele trava uma batalha com os filisteus no monte de Gilboa. E ali Saul e seus 3 filhos foram mortos, ficando apenas a sua esposa Ainoã e suas 2 filhas, Merabe e Mical. E diz a Bíblia que a ama, ou a cuidadora de Mefibosete, recebendo ali a notícia de que seu avô Saul estava morto, Jonatas, seu pai, estava morto, Isvi e Malquissua, eram os 2 tios, também estavam mortos. Então ela, com muito medo, ela corre, ela tenta fugir, e Mefibosete cai dos seus braços. Ela deixa-o cair, e essa queda o deixou aleijado de ambos os pés. Diante desse ocorrido, Mefibosete ele foi levado para a casa de Maquir. Não se sabe ao certo quem era Maquir. O que sabemos que Maquir era alguém que possuía posses em Lodebar. Talvez um amigo de Saul. Fato é que depois ele se torna um grande amigo do rei Davi. Mas nos chama a atenção, alguns chegam até a dizer que Maquir era um dos parentes da esposa de Saul. Mas isso não vem ao caso. O que importa, irmãos, é que ele, depois dessa tragédia, ele vai para Lodebar, para a casa de Maquir, e ali ele vai crescer. Ali ele vai passar a sua infância, a sua juventude, sua adolescência, a sua juventude, vai chegar à sua fase adulta. E nós sabemos que Lodebar literalmente significa sem pasto. Alguns historiadores trazem como tradução de Lodebar lugar de esquecimento.
lugar de ninguém, um lugar que certamente ninguém desejaria morar. Por mais difícil que as pessoas viviam nas suas cidades, Lodebar não era opção para ninguém. Eu fiquei pensando porque não era lugar para ninguém, porque Lodebar era lugar de escassez. Esse texto, ele já remonta mais ou menos 2.600 anos, desde que este relato ele foi escrito. Mas embora faça tanto tempo, ele ainda nos traz para os nossos dias alguns ensinamentos. Ainda traz para nossas vidas algumas instruções. Possivelmente, assim como eu, você também conheça pessoas próximas a você. Ou quem sabe até mesmo alguns das que estão aqui nesta noite, que poderia ter uma história diferente e não teve. Poderia ter uma vida diferente, mas por causa do erro dos outros, por causa da irresponsabilidade de outros, não tiveram, ou ainda não têm, porque esses erros, quem sabe, paralisaram a sua história. Assim como também é possível ter pessoas nesta noite conosco que não tenham respostas para algumas perguntas, ou respostas para algumas coisas que viveram, e quem sabe para algumas coisas que estão vivendo. Quantas pessoas, claro que no sentido figurado, estão escondidas em Lodebar, simbolicamente em Lodebar, há tempos, há anos, tentando entender algumas coisas, dentre elas, e dentre elas, as culpas, as irresponsabilidades que o afetaram duramente a sua vida. Amados, quantas pessoas têm paralisado a sua vida por causa de um passado, em vez de avançar para a solução, se paralisaram e não conseguem sair desse estado que se encontra. Muitas vezes não têm ou não enxergam qualquer possibilidade de mudanças, assim como Mefibosete, ele não enxergava. Mas fato é que se esconder nos traz uma sensação de segurança. Esconder traz uma sensação de que estamos protegidos. Esconder muitas vezes nos dá uma sensação de que não seremos atingidos, mesmo que os sentimentos estejam nos sucumbindo, mesmo que o sentimento esteja nos consumindo. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de continuar com o projeto dos seus sonhos, com os seus projetos de vida, porque estão paralisados? Quantas pessoas? Quantas pessoas têm deixado os sentimentos de incapacidade, os sentimentos de inferioridade tomarem conta da sua vida, paralisando a sua trajetória?
Saiba de uma coisa: Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar esses sentimentos. Deus te trouxe aqui nesta noite para arrancar esses sentimentos que têm te acompanhado, para mudar quadros que têm paralisado a sua vida. Eu não sei como você chegou, mas Deus sabe. O que eu quero dizer para você é que você venha depositar em Deus os seus sonhos, porque quem deposita em Deus seus sonhos pode recomeçar. Quem deposita a sua confiança em Deus pode recuperar o tempo que perdeu. Quem deposita a sua confiança no Senhor conquista e avança naquilo que ficou paralisado na sua vida. Verdade? Que muitas vezes vem circunstâncias em nossas vidas que tem como objetivo nos desestabilizar. É verdade. Quem de nós já não vivemos alguns momentos assim, que parece que ficamos sem chão, sem saber o que fazer? Muitas vezes essas circunstâncias, elas vêm e nos dão um tombo. Mas quantas vezes também, diante dessas circunstâncias, nos falta uma atitude, nos falta uma posição de nos levantarmos e fazermos alguma coisa para mudar. Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos naquela situação e vamos deixando, vai passando dia, mais anos, e vamos estando dentro daquela condição que parece que a nossa vida está em torno daquilo. Amados, parece que nós ficamos como cristãos esperando que Deus faça um sinal, realize um milagre, que Deus fale diretamente conosco. E ali nós vamos ficando e deixando a situação nos consumindo, nossa vida sendo paralisada, e nós vamos nos acostumando, vivendo dentro daquilo. Eu fiquei pensando, porque embora muitas vezes assim o acontece, mas eu lembrei imediatamente daquele texto de 2 Reis, capítulo 7, quando Samaria já estava cercada há mais de 2 anos, e naquele cerco de Samaria, a Bíblia diz que a cabeça de um jumento era comprado por 80 ciclos de prata, meio quilo de estercos de pombo, 5 peças de prata, e esse esterco era usado como tempero. Mas o profeta Eliseu, ele vai profetizar que no dia seguinte a situação de Samaria não seria mais aquela. Samaria não estaria mais naquela extrema miséria de fome como estava naquele dia. E ele vai dizer: olha, amanhã, mais ou menos por esse tempo, por mais ou menos essa mesma hora, 2 medidas de farinha, uma medida de farinha vai custar 1 ciclo de prata, e 2 medidas de cevada também vai custar 1 ciclo de prata. Nós conhecemos a história. E nós sabemos que no interim desse período, a partir do versículo 3, depois desta profecia, tinha ali 4 leprosos à porta da cidade. E esses homens então, eles começam a falar um com o outro: para que nós estaremos aqui sentados? Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se entrarmos na cidade, a fome também, por causa da fome nós vamos morrer. Damos no arraial dos Sírios.
Se morrer, tão somente morreremos. Olha, irmãos, a atitude desses homens, a atitude dessas pessoas que estavam leprosas. Para que ficaremos sentados aqui até morrermos? Amados, isso não era uma possibilidade, era uma certeza. A lepra até aqueles dias era incurável, a não ser que Jesus operasse o milagre, Deus operasse o milagre, senão era morte, era certo. Então eles vão olhar aqui e vão dizer, olha, se eu entrar na cidade, ou vou morrer pela peste, ou vou morrer pela fome. E se eu for Arraial dos Sírios, também nós podemos morrer. Meu irmão, minha irmã, eles não permitiram. Eles não deixaram que a doença lhes paralisasse. Eles não deixaram que o problema lhes intimidasse. Eles não deixaram ficar paralisados por causa de uma doença. Eles sabiam que não havia possibilidade alguma mais de vida para eles. Então, eles olham para aquelas circunstâncias e tomam uma decisão a partir dali. Eles agem. E quantas vezes a nossa vida está paralisada em torno de uma circunstância e não fazemos nada. Nós vamos deixando nossos sonhos morrerem, nossos sonhos continuando sendo paralisados por causa de uma circunstância. Mas a vontade de Deus é que você avance. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva aquilo que Ele tem para você viver. Porque nada adianta, irmãos, nós ficarmos pedindo a Deus, Deus faz algo novo na minha vida, Deus muda a minha situação, Deus muda esse quadro, Deus age desta maneira, se nós não estivermos dispostos a mudar. Se nós não estivermos dispostos a mudar, se nós não tivermos, Deus não vai estalar o dedo e tudo vai mudar na nossa vida. Deus sempre requer uma posição de fé nossa. Deus sempre requer uma posição nossa. Então eu quero desafiar você a lançar diante de Deus isso que te inquieta. Lançar diante de Deus isso que te aflige. Lançar diante do Senhor, porque o Senhor diz em sua palavra, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele. Então essas inquietações que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, às vezes é providencial pelo próprio Deus, para nos fazer despertar, para nós sairmos, irmãos, da condição que muitas vezes nós nos encontramos. Então declara hoje, no nome de Jesus, que essa situação só te prendeu até hoje. Declara hoje que isso só te desgastou até hoje. Declara hoje que isso só te feriu até hoje, só te paralisou até hoje, porque a partir de hoje você não vai mais se prostrar diante dessas circunstâncias. Declara. Amados, nenhuma situação triunfa para sempre. Nenhuma situação é para toda a vida. Com toda certeza vai haver providência divina. Nenhum de nós, nenhum dos escolhidos do Senhor estão esquecidos para sempre. A palavra do Senhor diz no Salmos 37, que Deus não desampara os seus santos. Deus não desampara.
Ele não desampara os seus santos. Eu fiquei pensando na história de Mefibosete. Quantos anos da sua vida estava paralisado, seus sonhos, seus projetos, sua vida, tudo estava paralisado. O que Mefibosete conseguiu em Lodebar? Uma esposa e um filho. Mais nada. Mais nada. Você não encontra outra coisa que ele encontrou em Lodebar. Durante toda a sua vida, imagina só, descendência de descendência real, e vai viver aquela condição. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que hoje esteja aparentemente distante de você viver o que você tem sonhado, aparentemente distante de você viver o que você tem projetado, o que Deus espera de você é que você olhe para frente. O que Deus espera de você é que você creia que Ele tem respostas para as tuas perguntas, que você creia que Ele pode mudar essa condição, que Ele pode tirar esses pensamentos, que Ele pode agir poderosamente na tua vida. É isso que Deus espera. Sabe, irmãos, olhando essa história de Mefibosete, para Mefibosete parecia que aquilo não mudaria. Era aquilo. Era aquilo. Sabe, às vezes nós pensamos em alguns momentos da vida que parece que Deus não vai agir. Quem nunca pensou assim? Às vezes nós pensamos, irmão, não podemos ser hipócritas. Há situações que nós vivemos que nós achamos que Deus se esqueceu. Mas se algo que não faz parte de Deus é se esquecer, nós se esquecemos. Talvez eu já falei alguma coisa para você e esqueci, não cumpri. Talvez você já falou alguma coisa para alguém e não realizou porque você esqueceu. Mas Deus não se esquece. Deus, Ele não se esquece. Nenhuma promessa que Deus fez para a minha vida e para a sua vida, ela deixa de se cumprir. Talvez nós podemos esquecer desta promessa, mas Deus não esquece. Nós conhecemos a história de Mefibosete. Olha, irmãos, que coisa meia maluca. Nós sabemos que quando o pai de Mefibosete conhece Davi, diz que eles formam uma amizade como uma só alma. Amigos de verdade. Jonatas foi tão amigo de Davi que eles fazem uma aliança. Jonatas sabia que Davi iria reinar sobre Israel. Eles fazem uma aliança. Estava selado. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Aquilo que a gente concordar na terra será concordado no céu. Faz uma aliança. Passa anos. Jonatas morre. Davi começa a reinar. Ele já estava estabilizado no reino. E agora Deus vai fazer questão de Davi lembrar daquela aliança. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós achamos que tudo vai descer do céu e nós vamos viver aquilo que instantaneamente Deus vai derramar. Mas Deus pode usar esta pessoa
Deus pode usar alguém para cumprir aquilo que Ele falou. Deus traz ao coração de Davi a lembrança daquela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Para Mefibosete, a vida dele era aquilo. E para você? Como tem sido a sua vida? Você tem deixado que esses sentimentos te convença que a sua vida é isso? Você tem deixado que os teus sentimentos te convença que você vai ser isso? Eu quero dizer que aquilo que o teu olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É assim que o Senhor diz em 1 Coríntios 2,9. Não subiu ao teu coração, não chegou aos teus pensamentos. Deus tem mais. O tempo de Deus está chegando, irmãos. O tempo de Deus está chegando na sua vida. Davi já estava tudo bem no reino. Então ele vai lembrar daquela aliança, e no decorrer da conversa, Ziba vai se apresentar e vai dizer para ele: olha, ainda tem um, o nome dele é Mefibosete, está em casa de Maquir, em Lodebar. Preste atenção nisso. Quando Ziba ele vai falar com Davi, ele diz: ainda tem um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu fiquei pensando, irmãos, um tempo sobre isso. Isso não foi apenas naqueles dias, ainda hoje. Quantas pessoas vai trazer uma referência sobre você e dificilmente vai dizer assim: não, ele é uma bênção, ela é uma bênção, é um instrumento de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Às vezes primeiro apresenta os defeitos. Foi isso que Ziba fez. Primeiro apresentou o defeito de Mefibosete. Ele é aleijado de ambos os pés. Para que o Senhor vai trazer? Não serve para nada. É inútil. Sem valor. Só vai dar despesa. Igreja, existe muitas pessoas que só te dá valor quando você pode ajudar. Muitas pessoas que só te dá valor quando você tem para dar. Quando você está fervoroso, quando você não tem problema. Mas quando você entra numa luta, esquece de você. Parece que você só tem defeito. Parece que você nunca serviu. Tudo aquilo que você faz, parece que se perde. Parece que tudo aquilo que você construiu, não tem valor nenhum. Ou não é assim? Igreja, eu quero dizer uma coisa. Nós podemos ser esquecidos por tantas pessoas, mas não somos esquecidos de Deus. Podemos ser esquecidos pelo homem, mas por Deus não. Ainda que a vontade do inimigo é que você sinta que você não presta mais. Ainda que a vontade do inimigo seja que você não tem importância.
ainda que seja. Lodebar na sua vida foi só até hoje. Lodebar nos seus sentimentos foi só até hoje. Eu creio que nós estamos aqui pedindo uma orientação divina. Eu creio que nós estamos aqui, amados, pedindo que o Senhor entre com providência. Talvez muitos não tenham dado importância para a tua causa, mas Deus dá. Olha a história de Mefibosete. Havia chegado o tempo de Deus abençoar Mefibosete. Ou Deus enxerga só aqueles que estão em evidência? Talvez você está aí clamando a Deus já há tempos, esperando em Deus já há tempos, e Deus está te vendo hoje, e Deus está olhando para você hoje e diz: é meu filho, é minha filha, chegou o tempo de eu te abençoar. Eu olho aqui, Davi ele manda buscar Mefibosete, e quando Mefibosete chega ali, eu acredito que o coração de Mefibosete era de muito medo, porque ele era da descendência real do rei anterior, e normalmente o rei atual matava todos os descendentes, porque era uma ameaça para o seu reino. Então Davi certamente, quando manda buscar, ele vem com esse sentimento: vou ser levado para morrer, vou ser levado, e quem sabe ele sai dali com o sentimento, quem sabe despedindo da família, despedindo ali daqueles mais próximos dele, quem sabe ele não via nenhuma possibilidade para ele. Mas Deus já via um novo começo na história dele. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Davi para ele foi: não temas, eu usarei de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Eu vou restituir a você todas as terras que pertenciam a Saul. Eu fiquei pensando, qual foi a maior alegria de Mefibosete? Foi ter as terras de volta? Ou foi a alegria de voltar para o palácio? Eu tenho para mim que as terras não significavam muita coisa para Mefibosete. Sabe, queridos, ele estava na mesa do rei, comendo com o rei, vivendo como filho do rei. Ele não precisava de nada. Então eu fiz um paralelo com as nossas vidas também. O que nos deixaria mais felizes? Conquistar tantas coisas neste mundo? Ou estar na presença do rei? Em nome de Jesus. Talvez você não lembre com exatidão aquilo que Deus já te prometeu. Talvez você sente que já se esqueceu. Talvez o que você tem guardado no teu coração são os problemas. Problemas em casa, problemas no emprego, problemas com você mesmo. Já comece a louvar a Deus. Sabe, um dia Jó disse assim, capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei
que Ele vai mudar a minha história. Eu sei que Ele vai mudar esse decreto da minha vida. Eu sei que Deus vai mudar essa sentença. Então eu quero dizer para você que as palavras que alguém diz a você, ainda que testifique a realidade que você esteja vivendo, mas não é definitivo. A última palavra na tua vida vem dEle, do Senhor. Não é definitivo, meu irmão. A última palavra vem do Senhor. Deus lembrou da promessa que Davi havia feito com Jonatas. Deus lembrou dessa promessa. E eu creio que Ele te trouxe hoje a esse lugar para te tirar, amados, desse sentimento que você ainda carrega com você, para arrancar essa sequidão. A promessa que Deus fez na tua vida pode chegar hoje, você não está esquecido. Então por isso eu posso dizer que o que aconteceu na vida de Mefibosete, que a maior alegria dele era estar de volta no palácio, porque ele era descendência real. Eu não sei quanto tempo você já não consegue mais entrar no palácio. Quem sabe por causa de circunstâncias, de problemas, de sentimentos que paralisaram a sua vida. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 13 anos, não importa. Deus está trazendo de volta. Deus vai te colocar na posição que é direito seu. Deus vai te colocar na posição que é seu direito. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Deus já tem falado com pessoas, mas você está com medo. Não tenha medo. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você tem a coragem que Mefibosete teve de levantar e ser levado até a presença do rei? Ainda que com medo, tenha coragem. Ainda que com medo, é hora de voltar. Ainda que com medo, é hora de arrancar esses sentimentos. Faça alguma coisa. É hora de arrancar essas situações que têm paralisado a tua vida. Rejeite esse sentimento de vergonha, de medo que tem te aprisionado, tem deixado a tua vida paralisada. Você é filho, você é filha, filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não está esquecido. Amados, Deus não esqueceu de Mefibosete e não vai esquecer de você. Por que você está deixando a sua vida desse jeito? Por que você está vivendo desse jeito? Em nome de Jesus, se levanta, muda a tua história, muda a tua vida, determina que você não vai mais sofrer por isso, determina que você vai avançar, determina que você vai ser quem você quer ser, em nome de Jesus. Em Deus você pode todas as coisas. Então chega de viver numa cidade fracassada.
Chega de viver num lugar onde você não vê perspectivas. Chega de viver, você só viveu até hoje. Se você tomar posse dessa palavra, você vai contar testemunho. Se você tomar posse dessa palavra, você vai ver o que Deus vai fazer da tua vida. Porque foi desta forma que Deus pediu para que eu falasse contigo. Se você tomar posse, você vai mudar a tua história de vida. Mas você tem que sair desse lugar de fracasso. Abra teus olhos, enxergue novos horizontes. Não fique preso nesse passado. O Senhor falava muito isso comigo. Não fique preso no passado. Passado não vai te levar a lugar nenhum. Deus tem novos horizontes para você viver. Igreja, aceite esse desafio de Deus na sua vida. Ele foi buscado lá em Lodebar. Talvez eu não cheguei a medir quantos quilômetros dava. Não cheguei a medir. Mas certamente o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Muito mais perto você está do que estava Mefibosete. Eu quero fazer uma oração com você. E eu quero desafiar você a acreditar que você não está esquecido para sempre. Quem sabe foi o Senhor te trouxe hoje para você lembrar dessa promessa. Ele te fez, sabe, Ele te trouxe hoje para você saber que Ele não esqueceu de você. Ele te trouxe hoje para dizer que teu amanhã vai ser diferente. Olha, Senhor, estão aqui os teus filhos. Eles vieram, Senhor, a esse lugar, certamente com uma perspectiva de ouvir a tua voz. Senhor, quem sabe pessoas estão aqui paralisadas, estão aqui, Senhor, e não sabem como sair desta causa, dessa situação. Meu Deus, quantas pessoas não estão conseguindo, Senhor, fazer nada para mudar. Senhor, não é porque elas não confiam no Senhor, mas é porque estão paralisadas nos seus sentimentos. Em nome de Jesus, meu Deus, entra com providência, visita esse teu filho hoje, visita esta tua filha hoje. O Senhor sabe em que estado ele se encontra, ela se encontra. O Senhor sabe a condição, como os seus sentimentos têm, Senhor, lhe consumido. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, muda esse quadro, muda essa história, muda, Senhor Deus, essa atitude, dá coragem, Senhor, a esse teu filho, a essa tua filha, dá ânimo, meu Deus, em nome de Jesus, que esses sentimentos de incapacidade, que esses sentimentos de inferioridade, que esses sentimentos, Deus, que tem martelado nas vossas mentes, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, ajuda teus filhos a não permitirem que as circunstâncias venham lhes intimidar,
Que a circunstância, Senhor Deus, venha lhes paralisar, porque o Senhor tem algo maior, algo melhor para eles viverem. O Senhor levou Mefibosete para um palácio. O Senhor levou Mefibosete, tirando daquela cidade que era sem pasto, daquela cidade, uma cidade de ninguém, para que ele estivesse na presença do rei. Senhor, eu apresento esse teu filho, essa tua filha, que veio hoje buscar uma direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra com providência agora, Senhor, e traz a direção, porque os seus pensamentos, os seus caminhos, são muito mais altos que os vossos pensamentos, diz a tua palavra, e do que os vossos caminhos. Manifesta do teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe esta palavra do teu coração, no teu coração. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Deus vai tirar você desses sentimentos. Seus sentimentos estão te consumindo, você não sabe o porquê, você não vê o porquê, mas deixa eu falar para você. Olha para a história de Mefibosete. Não fique preso ao passado, paralisado no passado. Deus vai te levar a lugares que você não está conseguindo ver com os teus olhos. Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, terminar essa reunião. A equipe dá para louvar aquele louvor deserto de novo? Deserto? Deserto lá foi muito, acho que casa muito bem com essa palavra hoje. Então, eu vou pedir que a equipe venha se posicionando, para nós louvarmos mais uma vez. Porque o nosso Deus, Ele, não importa onde você está, se na bonança ou se no deserto, mas o deserto, ele não é o fim. Deserto sempre é o meio pelo qual Deus vai nos conduzindo à vitória. No deserto você vive experiências poderosas. No deserto é que normalmente as pessoas viveram mais experiências com Deus. No deserto. Mefibosete estava também num deserto. Mefibosete também não tinha esperança de coisas melhores. Mefibosete não via saída, mas Deus já via. Então você creia, saia daqui hoje dizendo: Senhor, só foi até hoje, só passei isso até hoje. Em nome de Jesus. Quando o Senhor te abençoar, conte para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque isso é fato, não é uma possibilidade. Isso é fato. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Enquanto eles vão se preparando, eu vou fazer a oração final, já da bênção apostólica. E depois você sai daqui meditando nessa palavra e tomando posse desse louvor. Aleluia. Amado Deus, nós queremos externar nossa gratidão ao Senhor. E como, Senhor Deus, estamos saindo daqui com o nosso coração alegre. O Senhor não mudou. Meu Deus, esta palavra que o Senhor me conduziu a ministrar nesta noite, Senhor, eu sei que não é uma possibilidade de que pode haver mudança,
o meu coração testifica que vai haver mudança. Ó Deus, ajuda esse teu filho ou esta tua filha, meu Deus, a fazer alguma coisa, a sair, Senhor, a desejar, Senhor, a não permanecer nessa mesma condição. Despede-nos na tua santa paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as ricas consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com cada um de nós, desde agora e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém.